Então, eu sou a Cátia Penha, eu sou aqui do estado do Espírito Santo, meu quilombo chama Divino Espírito Santo, sou filha de agricultor, sou agricultora familiar, mas eu sou coordenadora nacional da CONAC e hoje estou aí tocando a pauta ambiental da Amazônia também. É uma Amazônia quilombola, é uma Amazônia negra. Então, eu sou a Arileide, né, neta do seu Tito. O meu avô, ele tem 104 anos de idade, liderança e cacique. Estou assessorando ele na comunidade como primeira mulher, né, jovem, de estar ali no mundo dos brancos. Vocês só não estão me vendo de cocar porque realmente eu estou na cidade, tá? E aqui é bem forte, então a gente tem que estar meio disfarçado, porque a nossa luta, ela é árdua e precisa de alguém que esteja ali batendo de frente por nossos direitos. Primeira consideração, o povo que mora dentro da floresta, né? O Estado brasileiro, junto com os demais países, dialoga sem levar em consideração a pessoa humana. Que nós indígenas é o que mais sofre. Não é por conta de fome, não é por conta de doença, mas que a princípio ali a nossa luta e sofrimento é por falta de terra, né? Eles falam que podemos ter tudo, mas se não tivermos terra, não temos nada. Eu não vejo uma forma de dizer que não vai impactar, porque é uma coisa que está sendo dialogada sem nos consultar até. Vender produto para fora e deixar o povo passando fome no seu país. Isso é grave. Então, assim, é muito triste quando a gente vê que esse desenvolvimento não é para os brasileiros. Se a gente pudesse fazer uma produção para externo, servir a nós, né, a gente poderia até refletir sobre o acordo. Como indígena, tem uma fala ali de uma pessoa ali muito, muito, muito importante para nós. Ele fala que quem conhece do cultivo da terra não é necessário destruir, mas que muito que destrói não conhecem o que é plantar, o que é ser agricultor. Eu, enquanto quilombola, defendo que esse acordo do Mercosul, do jeito que está, com os instrumentos jurídicos, ambientais que nós estamos passando pelo Brasil, não dá. Começando com os agrotóxicos. Para trazer o agrotóxico, ele traz o quê? De primeiro, né, é a destruição do solo. Além do agrotóxico, são os insetos que correm para as aldeias. E dentro disso há falta de produção de alimento, assim, a escassez da saúde, falta de produção de alimento, doenças, sequelas e sequelas. Nós estamos passando por um momento que não dá mais para expandir produção de nada no Brasil. É utilizar as áreas que já estão, trazendo tecnologia de baixo impacto para o meio ambiente, né? Trabalhar uma forma sustentável e viável, não de commodities. Não dá mais para a gente devastar o cerrado, não dá mais para todos os momentos ter mineração dentro da Amazônia como processo exploratório. Quando uma árvore é derrubada, são milhares e milhares de gerações derrubadas junto com ela. Quando um rio é impactado, nós morremos junto com o rio. Então, o que resta é a gente viver até onde der, a gente suportar até onde der, porque a gente sabe que só por eu falar aqui para você não vai ser resolvido. Mas além de nós povos indígenas, tem vocês que respiram também, né? Que consomem, na verdade, também, né? Como se a gente não tivesse saída. O que a gente tem que fazer? Então, realmente, enquanto não houver demarcação, não tem como. Nós, defensores da natureza, da terra, não tem mais como colocar a viseira e ficar ouvindo esse atual governo ou outros governos que virão a pensar na Amazônia apenas como moeda de troca. É pensar num povo como moeda de troca, os recursos naturais como moeda de troca, que a gente precisa estar dentro dessa participação. A caneta nunca vai estar conosco, mas pelo menos a gente vai fazer com que aquelas pessoas que vão fazer da canetada pensar e refletir e ver o outro lado. A Europa ela tem que perceber que a carne que os europeus estão comendo é a carne que sai da terra que derrubou uma árvore de 300 anos, que acabou com um rio
que matava a sede do nosso povo. Que não usasse os agrotóxicos. E simplesmente dizer, não vamos mais comprar, ou se quiserem exportar, que não use mais isso. Que além do uso dos agrotóxicos no alimento, são encaminhadas junto com o sangue indígena, né? Tem que ter um monitoramento de desmatamento real. Ter um comprovante de selo da onde que essas mercadorias estão saindo, são de expansão de desmatamento. O que eles devem se preocupar é uma coisa assim que a nível internacional é realmente olhar para vidas. E o que está destruindo as vidas? A terra é o que dá vida para nós. Que procurariam olhar para as causas indígenas com mais causas e emergências. Somos humanos, queremos apenas nosso território demarcado, garantida, respeito. Causa indígena de todos. Bom, não só para o Brasil, mas toda a América Latina, todo o país que compõe, que tem povos indígenas, povos tradicionais, afro-rurais, principalmente o Brasil, que leva em consideração, acima de tudo, a vida. Porque de diversos territórios que eles vão comprar, que eles vão adquirir produtos, morreu muita gente. E está morrendo. A gente quer viver aqui no nosso território, comendo o nosso peixe do nosso rio, tirando o nosso leite da nossa vaquinha, preservando e não emitindo gás carbônico para ninguém, né? Tem um ditado que diz, né, que eles cortaram nossos troncos, mas esqueceram de cortar nossas raízes. Nós somos do Brasil.